Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo super legal, que é respondendo algumas perguntas que todo estudante de medicina já recebeu alguma vez na vida. E aí eu vou responder aqui de acordo com a minha percepção. A primeira pergunta é: você já pode dar diagnóstico? Gente, então, eu estou atualmente no 5º período de medicina e não, eu não posso dar diagnóstico ainda, porque eu tô entrando no ciclo básico agora, então mesmo que eu tenha ali um conhecimento teórico, uma prática, né, associada aos outros períodos que eu já tô na faculdade, eu não posso dar um diagnóstico porque eu ainda não sou uma médica formada. Então isso a gente deixa só para os médicos que a gente está acompanhando, eles que vão dar o diagnóstico para os pacientes. A gente fica mais observando e aprendendo para um dia poder aplicar na prática. Dá tempo de ter vida social fazendo medicina? Realmente, gente, medicina é um curso muito puxado, é corrido. Mas eu acho que dá sim para conciliar medicina com a sua vida social, embora seja difícil. Tanto pelo tempo que você precisa ficar em casa estudando, tanto pelo tempo que a faculdade exige, as cargas horárias ali das matérias dentro do curso, daquela grade curricular, que também é muito grande. Mas eu acho que tem como conciliar sim, principalmente em períodos que não tá tendo aquela semana de prova rigorosa. Eu estudo muitas das vezes final de semana, mas, por exemplo, se eu começo a estudar de manhã até umas 2 horas, 3 da tarde no máximo, eu termino. O resto da semana é livre. Domingo eu tento passar mais com a minha família, tento ali não estudar tanto. Obviamente, às vezes acontece de eu precisar estudar, mas eu tento fazer isso, né, pra realmente ter um momento pra minha vida pessoal de ficar com a minha família. Mas é óbvio que quando a gente tem aquela rotina maçante, principalmente em semana de prova, é muito mais complicado tirar esse tempo. E normalmente em semana de prova eu diria que a gente não consegue ter muito vida social. E em outras semanas que a gente pode até ter alguma atividade, trabalho, é um pouco mais tranquilo, então eu diria que é possível sim. Vocês mexem com cadáver mesmo? Sim, gente, a gente mexe com cadáver mesmo. Principalmente na anatomia humana 1 e 2, que é do 1º e 2º período. Então, sim, a gente mexe com cadáver nas aulas práticas de anatomia, a gente estuda com eles para saber o nome dos órgãos e as estruturas baseadas em peças, os órgãos, enfim, reais ali daquela pessoa, do cadáver. E realmente a gente usa. Eu também fiquei bem chocada com a primeira vez que eu vi, assim, porque realmente foi bem impactante pra mim ver, né, aquele cadáver. Mas com o passar do tempo vai ficando um pouco mais normal. Não que seja normal, mas vai ficando um pouco mais... Você acostuma, sabe? Mas óbvio que não é normal, mas é uma ferramenta de estudo que a gente acaba utilizando e é importante para aprendizado e também para formar ali novos médicos que sejam realmente bons no seu trabalho. Você já salvou alguém? Não, gente, eu nunca salvei ninguém. Porque, como eu falei, eu ainda tô ali no 3º ano agora da faculdade, então é tudo muito recente, então eu não salvei ninguém ainda. Porque eu não tive essa experiência de pronto-socorro, hospital, enfim. A gente vai começar a ir no hospital esse período, mas eu não acho que a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido. Medicina é tão difícil quanto falam? Eu acho que medicina é um curso difícil sim, não é para todo mundo. Mas eu acho também que existem ali outros cursos tão difíceis quanto medicina. Que só medicina é difícil, eu acho que é um tabu. Mas de fato, medicina é difícil, principalmente eu diria pela carga horária extensa e o tempo que a gente precisa estudar fora da faculdade, porque são muitas matérias. Mas de fato, eu acho que é difícil, mas estudando, tendo um momento de estudo e dedicação, você consegue passar. Óbvio que tem matérias que a gente tem ali mais dificuldade, mais facilidade, mas no fim vai dando tudo certo. E isso é bem normal dentro da nossa vida acadêmica. Você já viu alguém morrer na faculdade?
Também não, pelo mesmo motivo que eu falei, né, em relação ao estar muito ali no início dos períodos. Você consegue dormir bem ou vive cansado? Então, eu tenho um pouco de ansiedade, principalmente relacionado à prova, algum tipo de atividade avaliativa que a gente vai ter. Então, eu fico mais ansiosa quando a gente tem esse tipo de evento e eu tenho um pouco mais de dificuldade para dormir. Então, às vezes eu não consigo dormir tão bem por conta desse fator, principalmente na semana de prova, que eu fico ansiosa, enfim, com medo mesmo. Mas eu acho que é normal, isso é uma coisa que eu venho trabalhando comigo mesma, conversando com os meus pais, para de fato a gente encontrar uma solução para isso. Mas eu acho que no resto ali dos dias, normalmente, essa ansiedade que eu tenho diminui e eu durmo super bem. Todo estudante de medicina quer ser cirurgião? Então, gente, eu não sei, porque eu converso com muita gente lá da faculdade, mas eu não acredito que todo mundo quer ser cirurgião. Acho que isso é um mito, porque existem diversas especialidades na área médica e com certeza tem muitos que querem ser cirurgiões, mas óbvio que tem outros estudantes e formandos que querem fazer outras áreas de especialização médica. Por exemplo, eu tenho vontade de ser dermatologista e não tenho vontade de ser uma cirurgiã, porque eu não tenho tanto interesse nessa área. E pelas aulas de anatomia que eu tive, eu achei bem complicado e não gosto tanto dessa área de ver cadáver, enfim. Eu acho que prefiro essa área mais focada ali na estética, enfim. Qual foi o maior choque quando você entrou no curso? Eu acho que o maior choque foi, de fato, entrar no curso e ver que tinha muita matéria acumulada. Porque eu entrei na minha faculdade um mês depois do início, de fato, das aulas, porque eu estava na lista de espera. E aí, quando eu entrei um mês depois. E, tipo, tecnicamente, um mês, ok, um mês. Realmente, você perde um pouco de conteúdo. Eu imaginei que eu ia estar com um pouco de conteúdo acumulado para estudar, mas eu não pensei que eu ia entrar e, tipo assim, era praticamente como se eles já estivessem quase terminando os conteúdos das provas, que iam ser, tipo assim, em abril. Então, assim, literalmente foi um choque ver que eu ia ter que estudar um monte de conteúdo que eu não tinha visto nem explicação do professor, porque eu não estava na faculdade ainda. E eu acho que esse foi um dos meus maiores choques. E também porque eu não sabia como estudar, enfim, tomei muito tapa na cara antes de ter de aprender mesmo a estudar, do que fazer. Porque, de fato, eu não tive essa orientação, essa experiência, eu não sabia muito o que fazer. No fim, eu consegui, deu certo, passou. Mas, de fato, eu acho que esse foi o meu maior choque da faculdade, primeiro período. Se pudesse escolher de novo, faria medicina outra vez? Eu acho que eu faria sim. Eu acho que, apesar das dificuldades, é um curso muito bonito, é uma profissão muito bonita de ajudar as pessoas, né, de poder contribuir para melhora, né, tanto de um sintoma físico, psicológico. E eu acho que existem tantas profissões tão bonitas, então não acho que fazer medicina me torna ali melhor que ninguém, nenhuma profissão. Mas eu acho que eu faria de novo sim, porque eu não consigo me imaginar atualmente fazendo outra faculdade a não ser medicina nessa área da saúde, que eu sempre quis fazer alguma coisa na área da saúde e eu ficava em dúvida ali entre odontologia, psicologia e medicina. Acabou vindo a fazer medicina e eu não me arrependo da minha escolha. Gosto muito do curso, do aprendizado, dos meus amigos da faculdade. E realmente é difícil, mas os momentos bons também estão presentes aqui na nossa rotina. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês querem saber um pouco mais da minha experiência da faculdade, comentem aí outros temas que vocês querem saber para eu gravar e postar aqui no canal, tá? Muito obrigada por vocês que assistiram. E é isso. Tchauzinho, beijos e até a próxima!